Bom dia, queridos, graça e paz. É bom começar o dia, com uma breve meditação que norteie todo o nosso dia, que a gente possa ligar os acontecimentos do dia àquela meditação, ela ficando em nossa mente. O apóstolo Paulo ele começa a carta aos Filipenses falando sobre ele mesmo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo em Colossos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Colossenses 1:1. Mas eu queria fazer uma breve meditação sobre a primeira parte do verso 1. Uma das razões pelas quais nós ignoramos certas declarações nas Escrituras é a nossa crença equivocada de que elas simplesmente não se aplicam a nós. Não é? Por exemplo, quando Paulo apresenta suas epístolas, quando o apóstolo Paulo apresenta as suas epístolas, as suas cartas, ele tipicamente se descreve como um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A gente vai ver isso aqui em Colossenses 1:1, você vai ver isso em Efésios 1:1, em 2 Timóteo 1:1, em 1 Coríntios 1:1, em Gálatas 1:1. Eu não sou apóstolo, não é? Você também não é? Eu duvido que você também seja. Então, quando a gente lê esses versos, a gente pode pensar, então, que possível relevância uma declaração como essa tem para você e para mim, para vivermos, enfrentarmos o dia de hoje e as nossas vidas. Antes de responder a isso, vamos pensar o que Paulo tinha em mente para si mesmo, não é? Com essa declaração que ele repete tantas vezes em tantos lugares. Em primeiro lugar, isso era uma expressão de toda a sua perspectiva teológica. Paulo tinha uma perspectiva teológica que seria maravilhoso se nós tivéssemos também. Ele se tornou cristão pela vontade de Deus. Sua autoridade como apóstolo é pela vontade de Deus. O poder do seu ministério, seja ensinando, escrevendo, pregando, sofrendo, é pela vontade de Deus. É apenas pela vontade de Deus, por exemplo, Paulo diz em Romanos 15:32, que ele eventualmente visitará Roma. Não é? E o que quer mais que ele alcance, não é? Antes de dar seu último suspiro, tudo será pela vontade de Deus. Em segundo lugar, ele precisa deixar claro para os colossenses e para nós, não é? Para vocês e para mim, que eles, os colossenses e nós, somos obrigados a ouvi-lo. Os colossenses estavam sendo desviados por falsos mestres. E certamente nós não temos falta de falsos mestres hoje, não é? E Paulo está dizendo que ele tem uma autoridade, que nós devemos ouvi-lo. Não devemos ouvir falsos mestres, mas também não devemos ouvir nossos próprios corações, não devemos ouvir a nós mesmos. Mas é Paulo, não os falsos mestres ou nossos próprios corações, quem fala com autoridade e sanção divinas. Se é pela vontade de Deus que Paulo fala nessa carta, então é pela vontade de Deus que nós prestemos atenção e abracemos tudo o que ele diz nessa carta. Em suma, Paulo não aspirou, pediu ou se candidatou ao cargo. Não é? Afinal, até Paulo ser capturado pela graça soberana de Deus na estrada para Damasco, ele estava evidentemente satisfeito e orgulhoso de seu status de fariseu reverenciado, sua posição na sociedade, etc. É o que ele diz em Filipenses 3:4 até o verso 6. Então, o seu ministério como apóstolo não veio por nomeação humana, nem buscou confirmação humana. Ele não foi colocado como apóstolo por homens ou
por uma igreja, foi por iniciação, preparação e autenticação divinas, ou seja, pela vontade de Deus. Ele foi o último dos apóstolos. Então, o que isso tem a ver com você, comigo, num dia como o de hoje, de aplicar em nossas vidas, né, e aplicar os nossos corações para o resto de nossas vidas? Eu diria que tudo, né? Aqui está o porquê. Não é simplesmente a autoridade apostólica de Paulo no primeiro século, mas todas as coisas, em todas as nossas vidas, em todos os momentos do século XXI, devem ser atribuídas à vontade de Deus. Então, o próprio Paulo deixou isso claro, por exemplo, em Efésios 1, verso 11, quando ele descreveu Deus como aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você viu isso? Todas as coisas. Não apenas o ministério apostólico de Paulo, mas o meu e teu também. Paulo foi um apóstolo pela vontade de Deus, enquanto alguns de vocês são professores pela vontade de Deus. Outras são donas de casa pela vontade de Deus, enquanto muitos outros são enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, advogados, advogadas, operários, operárias, vendedores, vendedoras, atletas, ou missionário, missionárias, pela vontade de Deus. A vontade de Deus se estende à sua vida, ao seu chamado e à sua carreira, homens e mulheres, tanto quanto a de Paulo. E a sua pode não implicar a autoridade espiritual que a dele tinha, mas não é menos uma expressão da capacitação e do chamado de Deus do que a de Paulo, Pedro, João ou qualquer outro, qualquer outra pessoa a quem atribuímos grandeza. Você já parou para refletir sobre o fato de que quem você é pela vontade de Deus, bem como o que você faz, onde nasceu, onde mora, quanto possui, quais são seus bens, o que quer que você realize? Então é desnecessário dizer que isso exclui seus atos pecaminosos, atitudes rebeldes e falha em obedecer às Escrituras. Por exemplo, se a Escritura declara que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, 1 Tessalonicenses 4:3, então não ousamos dizer que a imoralidade sexual ou qualquer outra violação da palavra de Deus é pela vontade de Deus. Certamente, não é? Isso acontece pela vontade soberana de Deus, mas não pela vontade preceptiva de Deus, sendo cada um de nós responsável diante dele por nossos pecados. Não é? Então, eu tiro pelo menos duas coisas de saber que minha vida e realizações, esforços e dons e oportunidades são pela vontade de Deus. Primeiro, há um elemento de segurança em saber disso. A segurança está na percepção de que minha vida não pode se estender além da graça de Deus ou da capacidade de Deus de redimir todas as coisas para a sua glória e para o meu bem. Se tudo for pela vontade de Deus, então eu posso celebrar sua presença em minha vida e sua mão em tudo o que procuro fazer em obediência à sua palavra. Então a vontade de Deus abrange, permeia e infunde tudo o que você e eu seremos, faremos, diremos ou pensaremos. E essa experiência de segurança se estende especialmente aos tempos de provação e privação. Sofrer por causa da justiça também é pela vontade de Deus. De fato, o apóstolo Paulo declara que nos foi concedido, isso é,
graciosamente dada, como todas as outras coisas que o Evangelho concede. Foi-nos concedido graciosamente, não é? Sofrer por amor do seu nome. Filipenses 1:29. Então, saber que tais experiências não são acasos ou acontecimentos fortuitos, mas são orquestrados pela vontade de Deus, por si só nos sustentará na hora do teste, na hora da aflição, da provação, no dia mau. Em segundo lugar, saber que Deus está operando todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade confere dignidade não apenas ao apostolado de Paulo, mas também à sua vida e ministério, assim como ao meu. Deus valoriza quem somos e o que fazemos porque é fruto da sua vontade, operando e orquestrando todas as coisas para a glória e louvor da sua graça em Cristo Jesus. Então, não há trabalho de segunda categoria, ministério inferior ou esforço sem sentido, quando tudo é pela vontade de Deus. Então é impressionante pensar que minha mãe trocou minhas fraldas pela vontade de Deus, e que eu estou falando essas palavras pela vontade de Deus, e que você as está ouvindo pela vontade de Deus, e que todos nós respiramos simultaneamente nesse instante pela vontade de Deus. Portanto, nunca pense que por não ser um apóstolo, um pastor ou uma figura pública com poder e prestígio, você é menos produto da vontade de Deus ou está, de alguma forma, do lado de fora, observando o que ele está fazendo no mundo em busca de seu propósito redentor. Coloque sua mão em seu coração e em sua mente e no fruto de seu trabalho e, acima de tudo, em sua salvação em Jesus Cristo. E se regozije, porque tudo é pela vontade de Deus. Amém, queridos. Que todos tenham um bom dia. Amém. Fiquem na paz.